Nós concluímos o capítulo 12 vendo o acontecimento relativo à mãe de Jesus e aos irmãos dele, como o vinde a mim os cansados e os sobrecarregados, cria muitos problemas. A gente pensa que é a solução de todos, é a solução dos problemas de todos os cansados e sobrecarregados e oprimidos. Mas é um problema enorme para aqueles que acham que, em razão disso, há determinadas liberdades que Jesus se concede e concede àqueles que vêm a Ele e andam com Ele, e o grupo que acha que entende de Deus, sabe de Deus, tem Deus na palma da mão, escreveu o manual e a anatomia de Deus, definiu os dogmas aos quais Deus se submete, porque os dogmas não são divinos, eles são humanos, aos quais Deus se submete, e os demais seres humanos têm que se submeter a esse dogma, aí a lógica se inverte. Aí os que fabricaram o dogma, em nome de Deus, quando alguém transgride o dogma em nome de Deus, eles dizem que você está com problema com Deus, porque transgrediu o dogma, e aí começa o pobre do cachorro a correr atrás do rabo. E a gente viu que isso atingiu até a casa de Jesus, a família de Jesus. Eu levei vocês para Marcos 3, de 31 em diante, para vocês perceberem como isso chegou na mente da família de Jesus. O fato de que ele chama as pessoas, acolhe as pessoas vêm. E qual foi a reação que Maria, os irmãos e as irmãs tiveram? Está tudo aqui no meu YouTube gravado. Você quer saber qual foi? Está tudo aí, é o primeiro antes dessa transmissão de agora, bem na sua face. Para quem quiser ter um mínimo de trabalho pessoal, descobrindo as coisas e me poupando minimamente. Hoje, nós chegamos aqui no capítulo 13 de Mateus. Eu venho discorrendo sobre Mateus desde o primeiro dia, desde o início de janeiro. Já tem 1 ano e meio que eu venho expondo. Eu fico grato, como, por exemplo, no domingo passado, aqui no Caminho da Graça, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, algumas pessoas vieram falar comigo, especialmente pessoas de uma determinada idade, foram as que vieram me falar sobre essa exposição. Uma senhora de 60, uma de 70, uma outra de 80, uma outra mais nova um pouco, de 50 e pouco, todas mulheres, todas mais maduras, portanto todas mais calmas, todas menos aflitas, menos ansiosas, menos perturbadas com o espírito da angústia instagramiana, tiktokiana, caueiana, que tem que ser tudo assim, nessa aflição enorme, rapidinho. Você quer falar alguma coisa, fale em 1 minuto, porque senão o pessoal está indo. Não, eu sei que para essa moçada, que também passa por aqui, aos milhares, eu sei que eles só vão voltar a me ouvir na hora que a vida der uma tarrachada tão doída, e aí eles vão me procurar no YouTube, vão assistir tudinho, vão dizer, meu Deus, como eu fui estúpido, com toda essa manifestação desse palmilhar de caminho do Evangelho colocado diante de mim, e eu tive pressa. E não quis saber o caminho por pressa, por isso fiquei perdido. Mas essas pessoas mais maduras, mais calmas, vieram me implorar, dizendo o seguinte, e era só aqui no caminho. Olha, quando o senhor estiver lá, o senhor olhar e achar que podia haver milhares de outras pessoas a mais assistindo,
seria o natural, seria o lógico. Não se aflige, porque para mim a diferença é brutal. O que eu estou aprendendo é tudo que na vida eu não soube até começar a seguir essas exposições que descortinam, que tiram o véu todos os dias diante da minha face. E eu enxergo com clareza o que até então me era impossível. Eu sei que é assim que acontece, eu sei que apenas alguns mais jovens é que têm a calma, a paciência de assistir. Primeiro vão ter que entrar no sabugo da existência, apanhar a beça, para um dia, com mais humildade de coração, chegarem e dizer: quem sabe eu estou perdendo. Só porque eu achei que eu era jovem demais, rápido demais, falava muito rápido, que tinha que me identificar com gente de esperteza da minha geração, com soluções geracionais todas mágicas, rápidas e tópicas e propositoras de ganhos e lucros e outras coisas, e perdi essa oportunidade e troquei o eterno pelo temporário. Só agora, depois dessa sabugada da existência, que eu estou, enfim, me obrigando a ter tempo para aprender. Porque não adianta, você não vai aprender na pressa, na angústia, não vai aprender na aflição que não para reflexão, você não vai. Eu estou te garantindo. Você pode vir passar por aqui, como tem gente que fica 2 minutos, 3, sai correndo para lá e para cá, e não é por ocupação não, é por ansiedade. Não vai pegar nada. Vai pegar um fragmento aqui, um fragmento ali. É como quem pega, por exemplo, os manuscritos do Mar Morto, achados em 1947 lá em Qumran, ao lado do Mar Morto, portanto. E quando eles acharam que foram abrir, está tudo colado, saíam fragmentos. Fragmentos. Eles perceberam que naqueles fragmentos havia coisas importantíssimas. Mas eles só estão conseguindo ler alguns dos manuscritos achados em 47, só estão conseguindo ler escorreitamente agora. Décadas e décadas e décadas depois, quando a tecnologia desenvolveu aparatos que permitem você ler um rolo que está todo colado, que não dá para descolar, senão esfarela todo. Mas a tecnologia de ressonância hoje vai fazendo essa espécie de radiografia contínua, às vezes até em projeção praticamente 3D, e eles vão lendo os textos que eram os que estavam fechados para eles, até a maturidade tecnológica trazê-los a possibilidade de entender, ler, compreender e aproveitar. Tem gente que caiu aqui dentro da caverna dos manuscritos do Mar Morto, mas só pegam fragmentos. Eu quero dizer a você que a tecnologia espiritual está mais do que pronta para você não viver de caixinhas de promessas, de versículos, de fragmentos, de descobertas. Você sabia que? Aí te dão lá uma palavra que você desconhecia, mas não te ensinam a viver a partir daquilo ali. Como eu vejo na internet, é um concurso de você não sabia, né? Mas ninguém ensina ninguém a viver de verdade. Então, você está desperdiçando um bem precioso, não faça isso. Não faça isso antes que cheguem os maus dias. E cheguem os anos dos quais você venha dizer: meu Deus, por que eu deixei para agora? Depois de ter desperdiçado anos e anos e anos e anos e anos de oportunidade. Pois bem, hoje nós chegamos ao capítulo 13, aqui de Mateus, que é a parábola do semeador, que aparece também em Marcos 4 e em Lucas 8. A mesma parábola, dizendo exatamente a mesma coisa, com algumas pequenas variações de
expressões, de terminologias, mas é indubitavelmente a mesma e simples narrativa. Seguindo aqui o contexto de Mateus, porque a meu ver aqui se torna mais ou menos irrelevante a gente ir para Marcos 4 ou Lucas 8 para fazer essa completude, eu vou, portanto, me ater a Mateus 13, que diz, naquele mesmo dia, que dia? No dia em que Maria, José, os irmãos vieram querendo prender a Jesus, dizendo, esse garoto está doido. E já não era mais um garoto, era um homem de 30 anos. Naquele tempo, um homem de 30 anos não era como esses caras de 45 anos hoje que ainda se sentem adolescentes. Não. As pessoas viravam homem com 13, 14 anos, já se demandava dele respostas adultas, cobranças adultas, exatamente do jeito que eu fui criado, sem ser judeu e sem bar mitzvah. Mas no Amazonas, do meu avô, do meu pai, da minha família, meu pai me chamou com 13 anos e disse, olha, você é inteligente demais, entende tudo, tem um raciocínio fulgurante, daqui para frente eu só te trato como adulto, espero de você resposta adulta. Pois bem, Jesus já era mais do que adulto, ele esperou a adulteza máxima da força dele, aos 30 anos, para iniciar o ministério. Mas Maria e os irmãos sofriam ainda daquela síndrome de controle e de dominação. Vamos prender o garoto, porque ele não come, não bebe, não dorme, fica atendendo gente de dia e de noite, aquela fila que não cessa na porta da casa, e tem autoridades religiosas dizendo que ele está doido, ou que ele vai se suicidar, ou que ele expulsa demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios, vamos lá prendê-lo. É depois disso, que foi o que eu falei na sexta-feira passada, está aí gravado para você. Naquele mesmo dia, portanto, saindo Jesus de casa, porque aquele episódio com Maria e os irmãos, ele estava dentro de casa. Agora ele sai de casa. E o interessante é que ele sai de casa e não diz, então, pegou Maria, os irmãos, as irmãs e os parentes, levou para um lugar à parte, passou o resto do dia acalmando-os. Não. Ele deu aquela resposta, eles aqui vivessem com aquele barulho, que aprendessem aquilo, que aquele tempo, que aquela umbicalidade lá de Nazaré estava cortada definitivamente e para sempre, que tratassem de olhar para Jesus como o resto do mundo olhava, que não era uma prerrogativa de DNA, nem de carne e sangue, que os faria ter, da parte de Jesus, um tratamento diferenciado, o que dava a eles a permissão para fazerem cobranças dessa natureza amordaçante e aprisionante. Não! Nem com Jesus, nem com ninguém. Tem uma hora em que paternidade e maternidade têm que ser colocados no seu lugar, senão a gente adoece dos nossos pais e dos nossos parentes. A gente entra em estado de dependência, de codependência, de controle, que desenvolve um estado psíquico enfermiço por causa dessas dependências que milhares de vocês, a elas, estão submetidos e enfermos delas até o dia de hoje. Quem quiser saber o tratamento, está aqui no YouTube para vocês verem o que eu falei sexta passada. Naquele mesmo dia, portanto, saindo Jesus de casa, da mesma casa, assentou-se à beira-mar, ali na frente, alguns metros de distância, até o dia de hoje. E grandes multidões, grandes, não era um grupinho de pessoas. Quando diz grandes, é grande. Multidão já é muita gente. Quando se diz grandes multidões, é uma manifestação superlativo, redundante, para expressar a grandeza do ajuntamento mesmo. Grandes multidões se reuniram perto dele. De modo que é quando Marcos 4 diz, e Mateus também diz, que era tanta gente, Marcos é detalhado nesse aspecto, diz que eram tantos
que vinham sufocando, que ele ficou sem espaço para falar. E aí ele pediu que preparassem um barquinho para que tivessem sempre ali em volta do Mar da Galileia um barquinho, púlpito, um barquinho para afastar 4, 5, 6, 7 metros da praia, da areia, para que ele falasse do barco. Não só para ele ficar protegido daquele assédio que engolia, que devorava, que impedia, que silenciava, que abafava, que gerava um desconforto comunicativo enorme, mas também para que ele tivesse um afastamento que lhe desse uma visão mais grande angular, mais panorâmica, para lá, para cá, para frente, em volta, de modo que ele faz isso estrategicamente. Por causa das grandes multidões, ele pede que preparem um barquinho. E Marcos é bem explícito, solicita que tenham sempre consigo agora um barco, para que ele possa falar do barco à terra. Há ocasiões, e a gente aprende com Jesus, em que os distanciamentos são mais do que necessários, são salutares. Do contrário, a multidão é insaciável. Eu aprendi isso muito, muito, muito jovem na vida, quando eu comecei a pregar o Evangelho, com 18 anos e meio. Quando eu cheguei aos 19 anos, eu já estava na televisão. Quando eu cheguei aos 19 anos e meio, pregando num horário nobre, todo domingo, na Globo do Amazonas, de 6h30 às 7 horas da noite, a cidade inteira assistindo aquilo ao vivo, tendo eu tido o background de tanta confusão, de tanta briga, de tanta guerra, de tanto choque, de tanto problema, de tanta hospitalização daqueles nos quais eu bati, de tanta mulher, de tanta briga de homem comigo por causa das mulheres da cidade, aquele papo furado idiótico. Então, tinha já esse conhecimento prévio, negativo, na cidade inteira. E agora a TV me fez conhecido no resto do estado, depois em Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, depois foi para Altamira, depois foi para Santarém, depois foi para o Recife, depois foi para Fortaleza, depois foi para Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, depois cobriu o Sul, aí entrou no Rio de Janeiro, entrou em São Paulo, foi entrando em Minas, em todos os interiores, mas eu com 19 anos e meio em Manaus já tinha que preparar o meu barquinho. Eu já tive que dizer, não, do jeito que está, não dá para viver. Não dá nem para sair de casa. Aí eu tive que tirar tudo meu de dentro da minha casa, porque o endereço era da minha casa, iam para lá 300, 500 cartas por dia. Pessoas ficavam esperando desde que o dia amanhecia para serem atendidas. Eu falei, aqui não dá. Eu preciso de um lugar um pouco mais distante. E aí aluguei na rua Getúlio Vargas um escritório e botei tudo lá. Lá sim, tinha aquela multidão, mas eu pelo menos tinha para onde voltar, tinha a minha casa. Me reservei ao direito de não ficar informando a minha residência, embora já houvesse muita gente que soubesse, mas quando chegavam demais lá, o pessoal da casa já estava instruído a dar o endereço de onde eu atendia as pessoas. Às vezes isso é fundamental e essencial, e não precisa de Maria nem dos irmãos querendo prender e arrastar você para um retiro obrigatório em camisa de força, não. A lucidez ensina a fazer isso. A autopreservação, a maturidade, a certeza de que você
Pode carregar a graça divina que seja, mas você precisa de repouso e de cuidados humanos. E foi o que Jesus fez. Botou o barquinho se interpondo entre ele e a multidão, porque eram numerosas as multidões. Não é essa idiotice que eu vejo um cara, meu Deus, tem tanta gente patética. O cara não tem ninguém querendo falar com ele, atrás dele, nem coisa alguma, para ele dar um senso de importância a si próprio. Ele contrata 8 seguranças. Aonde quer que ele chega, ele manda o pessoal abrir, colocar aquele tapete vermelho para ele passar. Um bando de pessoal que precisava de surra, que não apanhou do pai e da mãe para criar vergonha na cara, para se desembabacar de alma. São os heróis de vocês por aí, os mesmos que também não podem entrar numa fila de avião, tem que ter um jatinho para levá-los. Tem que ter isso tudo. É esse bando de coisa nojenta em volta. Isso é um extremo patológico. Agora, Jesus, que de fato lidava com o mundo real, com grandes multidões, com gente querendo pegar, tocar, comer, devorar, arrancar pedaço dele, era verdade, era real, era fome, era sede, era carência, era aflição, era gente oprimida, endemoninhada, leprosa, miserável, desgraçada, marginalizada. Era gente sofrendo. E ele curava a todos, cuidava de todos, mas chegou uma hora que para conseguir falar com audibilidade, ele precisou ir para o barquinho para poder falar dali. E é o que ele faz. E é um sentido de natureza estratégica, de autopreservação natural para propagação da palavra e para preservação do mensageiro, minimamente falando. Não como Maria queria, mas como ele determinou que seria. E ele determinou colocando o afastamento necessário, prudente, conveniente e saudável para sua autoproteção. Sem autoproteção, depois de um tempo, quando a vida, o ministério da gente ganham esse poder de assambarcamento de tantos milhares de indivíduos, não raramente uma pessoa saudável tem que aprender a se proteger. Tem que morar num lugar quieto, tem que ter a sua casa, tem que fazer diferenciação entre um mundo e outro. Do contrário, você é devorado no processo. Isso tudo pode ser feito com todo bom senso, com toda calma, sem babaquice, que é a palavra, desculpem, o meu vernáculo é amplo. Eu podia falar tolice, insensatez, estultícia, mas a palavra adequada é sem babaquice, que é o que eu vejo esse pessoalzinho aí que vocês seguem fazendo. O cara não pode ter 3 em volta dele que ele já quer botar um segurança para ter um status quo. Não sei como é que vocês não enxergam a pateticidade disso tudo. Pois bem, ele tomou esse cuidado e o verso 3 diz: e de muitas coisas lhes falou por parábolas, muitas. Jesus sabia que existem certas pessoas que só conseguem depreender determinados ensinamentos, obter algumas compreensões, que só conseguem discernir a partir de uma cognitividade bem lúdica, quase infantil, completamente ilustrativa. Eu vejo isso até o dia de hoje. Se eu entro aí numa plataforma e falo 3 minutos sozinho, com a minha cara limpa, milhares de pessoas vão curtir, vão lá, porque é muita gente que vê. Mas, quando eu pego um elemento, um vídeo ilustrativo, deixo ele rolar e depois o explico e o aplico,
Geralmente são 4, 5 vezes mais pessoas que dizem: uau, entendi. É a minha maneira de fazer parábolas no tempo digital. Mas Jesus, que vivia numa era muito pré-digital, ele usa a parábola. Ele conta a história. Ele produz um conto. Ele cria uma fábula. Ou ele monta uma ilustração que corresponde exatamente à vida real, mas que carrega as concreções observáveis pelas mentes que não são capazes de muita abstração. Há pessoas para quem a fala abstrata é a mais concreta de todas, paradoxalmente. Mas há pessoas para as quais a fala abstrata é vento puro, elas não conseguem enxergar nada, elas não desenvolveram cognitividade abstrata, não tiveram educação para abstração. Abstração ou é um dom divino com o qual a gente nasce, ou é uma capacidade que a gente tem que desenvolver pela educação, pela leitura, pela variedade literária, pela conversação, por uma quantidade enorme de outros meios de comunicação. Então, como ele sabe que a maioria das pessoas não tem capacidade de abstração, eu vejo, por exemplo, há 51 anos pregando o Evangelho, e agora, hoje é dia 17, se eu não estou enganado. Amanhã deve ser o dia exato da minha conversão, e foi o dia em que eu comecei a pregar o Evangelho, foi o dia em que eu encontrei aquilo que eu já sabia, mas encontrei para mim como uma realidade que me estapeou, me feriu, me marcou, me venceu, me dobrou e me apaixonou. E eu já saí dali para pregar e nunca mais parei. De modo que na minha vida não tem esse negócio de que eu me converti 4 anos depois, eu tive um chamado, não. Meu chamado já foi para pregar, porque pregar, eu já tinha começado a pregar com 13 anos e parei. Saber o que dizer, eu sabia o que dizer, eu só não queria. Eu só quis viver sem aquilo por conta própria, achando que eu ia conseguir dar conta para o resto da vida e não dei. Mas quando o Evangelho entrou e o leão de Judá me deu aquela patada que me rasgou todinho para a graça dele, eu já saí dali pregando e nunca mais parei nem pararei. Conclusão. Logo eu percebi, enquanto eu tivesse uma boa capacidade de falar com construção de pensamento abstrato e filosófico e imponderável, logo eu vi que às vezes eu estava me deleitando, porque o meu maior prazer é falar com a linguagem abstrata. Ela é muito mais rica, muito mais maleável, muito mais penetrante. Mas são poucos os que a compreendem. Então logo eu percebi que para cada frase ou pensamento abstrato que eu colocasse, eu deveria me fazer seguir por uma ilustração, por uma analogia, por uma metáfora, por uma parábola, para que as pessoas que não têm capacidade de abstração entendessem pela obviedade concreta do que eu estava dizendo. E é assim que eu faço todos os dias da minha vida até o dia de hoje. É por isso que Jesus lhes falou por parábolas. E é no texto de Marcos que se diz que sem parábolas ele não falava a maior parte das coisas. Em praticamente tudo que ele dizia, ele acrescentava uma parábola para ajudar aqueles que eram incapacitados do pensamento abstrato conseguirem fazer uma leitura de captura da verdade e do significado do que ele estava tentando passar para dentro das suas próprias vidas. Aí prossegue o verso 4 e diz que ele conta uma parábola de repente e diz: e eis que o semeador saiu a semear. Só essa frase, ali na Galileia e na Alta Galileia,
para aquele público todo que estava à volta dele, já dizia 1 milhão de coisas. O pessoal imaginou. Tinha uma quantidade enorme de semeadores de sementes variadas ali. E ele diz, o semeador saiu a semear. Essa é uma linguagem que todo mundo entendia. E aí ele disse, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Como acontece? Não mais hoje. Está tudo automatizado, é uma semeadura por computador, com leitura computacional da semente, de onde ela caiu, onde ela tem que cair, está tudo absolutamente programado. Mas naquele tempo o semeador metia a mão no saquinho e jogava, saía jogando. E algumas caíam fora do sulco, cavado, aonde o lugar mais fértil para a semeadura estava preparado. Podia cair fora, cair ao lado. E aí Jesus completa com uma narrativa óbvia. Quando a semente não caía dentro do sulco e não era logo coberta por alguma terrinha, caindo fora, logo vinham as aves dos céus e comiam. Todo mundo diz, é verdade. Aí ele diz, outra parte caiu em solo rochoso. Porque também é verdade. Que às vezes você prepara o sulco, aquela vala, para jogar a sua semente, quando ainda é uma semeadura amadora, opaca, que não entrou na era pós-industrial e nem muito menos na era da automação, do agro. Enfim, às vezes não havia uma avaliação, como às vezes não há até hoje, e você pensa que cavou bastante para atingir o solo rico, cheio de humus, de umidade, de fertilidade, mas não. Só tem aquela aparência de fertilidade embaixo, tem pedra. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca por cima, mas o suficiente para enganar. E logo nasceu, porque tinha terra. E aí brotou. Quem tivesse pressa e olhasse, que coisa boa! Já brotou. O problema era a duração. Mas visto não ser profunda a terra, ela logo murchou. Porque saindo o sol a queimou. E porque não tinha raiz profunda, era tudo na superficialidade, que a semente do Evangelho, da palavra, tinha caído num coração superficial, como tem milhares e milhões de coração me ouvindo, corações na mais profunda superficialidade. Quem olha a aparência e diz aí, parece que tem terra. Ah, tem sim. Olha como logo deu um brotinho. Mas você vai ficando acostumado com o passar do tempo. E você faz algum teste e vê que logo ali, um dedo abaixo, você já encontra chão duro, pedregoso. Não dá outra. Nesse meio século de experiência, eu já vi tanta semente cair em solo raso. O pessoal se alegra, eu nunca mais saio desse lugar para sempre. Obrigado, encontrei a mensagem, o meu pastor, o meu mestre. Eu só fico de braços cruzados sabendo que é questão de mais 1 mês, 2 meses, 3, 6 meses, estourando 1 ano, eu vou procurá-lo, vou procurá-la e ele não estará mais lá. E eu estou mais do que acostumado a saber que é assim, porque não tem profundidade. Quem quer que receba o Evangelho e não o deixe entrar nas entranhas do ser, vai durar pouco. É gente que não vai ter nenhum tipo de continuidade real. E aqui entre nós, assim de gente com essa característica existencial e espiritual. Aí no verso 5 ele descreve uma terceira categoria de semeadura. Ele diz, outra parte dessas sementes caiu em solo rochoso onde a terra era pouca, logo nasceu
Logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol secou. Aí vem a terceira parte. Outra caiu entre os espinhos. Passaram uma enxada ali, abriram um rego, um suco, mas de maneira um tanto displicente. Não prestaram atenção no plantio anterior. Antes, aquilo ali tinha sido um matagal, um terreno baldio, lotado de sementes variadas e de décadas que estavam ali vivendo a sua recorrência de se alguém limpasse, elas desapareciam, mas logo, logo na primeira chuva brotava tudo. Porque o chão nunca tinha sido adequadamente preparado. Tudo tinha sido feito na extrema pressa. A natureza original do solo não tinha sido alterada. As antigas sementes dos espinhos, dos abrolhos, das amarguras, das raivas, das vinganças, das invejas, das disputas, das competições, da atitude hostil, da postura de antagonismo em relação a qualquer que seja outra realidade, qualquer que seja a novidade, qualquer que seja a tentativa de se trazer alguma inserção melhor ou nova para aquele ambiente, para aquela conjunção existencial aqui descrita por Jesus como o coração, e no coração como um lugar, um veio, um val, uma vala para plantar uma semente boa, mas que nesse caso tratava-se de um lugar que não tinha tido a devida preparação. Não tinha tido a devida preparação. Aí é a soma do evangelho que cai no meio de um coração onde não se limpou nada. O pessoal quer que seja o evangelho plus o resto da minha vida. Tudo quanto eu carreguei de gambiarra na vida, de semente, de raiva, de ódio, de cultura hostil, de tudo mais na minha vida, até o dia de hoje está aqui, e agora caiu essa semente do evangelho, a semente do evangelho que se vire para dar fruto, para crescer, para sobrepujar os espinheiros e os abrolhos e as ervas daninhas da minha alma, da minha existência. E Jesus diz, só que não. Essa é a hashtag de Jesus, só que não. Porque ele diz, essa semente que caiu entre espinhos, os espinhos cresceram e a sufocaram, a estrangularam. Não dá para você conciliar evangelho com essa espinhosidade, que às vezes é o que a gente mais encontra na religião. Gente que não teve o coração limpo, não teve o coração purificado, não teve o coração arado pela palavra, não teve o coração enxadado, limpo, não teve um suco aprofundado, não teve nenhum tipo de cuidado especial, ao contrário. É gente que, de fato, determina que o evangelho é legal, pode ficar aqui e encontrar o seu lugar em mim. Mas eu não vou tirar de mim nada anterior. Se o evangelho é poderoso, ele que sobrepuje as sementes dos cardos, dos abrolhos, dos espinheiros, das minhas próprias construções e acumulações negativas do meu passado inteiro, o evangelho que cresça e se vire, sobrepuje as demais coisas. Se é evangelho, que ele, portanto, prevaleça em mim. E você se oferece como esse ente espinhoso, carregando todas as coisas
das quais você não quer abrir mão, que você passou a chamar de eu, de minha cultura, de meu self, de minha pessoa, de minha persona, de minha história, seja lá o que for, e não passa de espinho sobre espinho, e você quer que o Evangelho tenha um lugar no seu coração e que prevaleça aí contra tudo aquilo que você não quis tirar. Bau. O Evangelho em você não vai crescer, jamais. E aí vem uma última situação descrita por Jesus, no verso 8, quando ele diz: outra, enfim, caiu em boa terra, até que enfim. É uma espécie de 4-1 que a gente vê aqui. Ele lança 4 sementes. 3 se perdem. Uma cai à beira do caminho, outra cai na superficialidade, embaixo é pedregoso. A outra cai na concorrência dos espinhos e de tudo mais da existência e sufocam o Evangelho, que precisa ter um lugar de sol, de luz, de graça, de humus, de umidade, de água para crescer, para dar fruto, para prevalecer em nós, e não vai acontecer isso, vai ser sufocado pelos espinhos existenciais da sua vida, e aí para 4, uma vinga. E olha, essa estatística aqui de Jesus está super positiva. Hoje em dia, eu não posso mais dizer, honestamente falando, que para cada 4 pessoas que me ouvem pregar o Evangelho genuíno, que é o que eu prego, não é doutrina, não é engano religioso, não é catequese, não é nada disso. E todo mundo que me ouve vê que eu não estou querendo catequizar ninguém para coisa alguma, nem vender nada para ninguém. Todo mundo vê, até o diabo sabe disso. Mas eu não posso mais dizer que para cada 4, pelo menos vingam na resposta positiva à palavra. Hoje em dia, meu Deus, o negócio ficou tão feio que é para cada 1000, para cada 500 a gente vê um dar fruto. Quando é uma assembleia muito boa, a gente vê para cada 100, dá genuinamente o fruto do Evangelho. O resto cai na beira, é marginalizado, é posto no canto, fica na superficialidade, é sufocada pelo estilo de vida danoso da nossa existência, que a gente não quer limpar, nem abrir mão, nem dele ficarmos livres para dar prioridade absoluta ao crescimento do Evangelho em nós. É o que está acontecendo hoje. Aí Jesus conclui essa parábola dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí olha só, eu não sei ainda quanto tempo mais eu tenho aqui, mas eu sei o seguinte: é 13h. Eu vou tentar caminhar ainda com vocês mais uns 20 minutos, prestem atenção. Aí do verso 10 ao verso 17, tem uma explicação de natureza abstrata, existencial, psicológica, espiritual, de Jesus, explicando a reação desses corações ao Evangelho. É o mesmo Evangelho, é o mesmo semeador, é a mesma palavra, é a mesma oportunidade, é o mesmo conteúdo, mas são reações distintas. Porque as reações não têm a ver com a natureza da palavra, nem com a qualidade do semeador. Tem a ver com o chão do coração humano. Com quem eu sou, com o que eu carrego, com o que eu tenho, com o que eu ofereço. O chão sou eu, é você. Você está me entendendo? Aí aqui, entre os versos 10 e o verso 17, Jesus conta esse aspecto de natureza subjetiva, que eu vou deixar para amanhã.
Pela razão inicial, porque a maioria não captura os ensinos subjetivos de cara. Eu vou preferir continuar na objetividade narrativa com a qual nós fomos trazidos do verso 1 ao verso 9. Aí é no verso 18 que isso prossegue. Olha só como prossegue. Esqueçam esse parêntese, que foi o que Jesus explicou à parte, de maneira abstrata aos seus discípulos. Você vai entender isso melhor amanhã. Hoje a gente prossegue no verso 18, quando Jesus explica agora para todo mundo a parábola, dizendo: atendei vós, todos vocês, que eventualmente não compreenderam quando eu disse da primeira vez, quando eu falei só da experiência do semeador e da terra, que para bom entendedor essa palavra já bastaria. Para quem é treinado na sutileza da sabedoria, isso já seria evidência demais para se chegar a uma conclusão apropriadamente definida. Mas como eu sei que a maioria de vocês não pensa, não sente, não tem sutileza, não tem abstratividade, não tem construção de natureza imaterial na mente, como a maioria de vocês foi ensinada pela pedagogia das pedras, das tábuas da lei, dos mandamentos do pão, pão, queijo, queijo, sem nenhum tipo de compreensão mais sutil e mais velada, eu vou explicar então. Atendei, portanto, a parábola do semeador. Aí ele começa explicando, dizendo, da primeira parábola. Preste atenção, vocêzinho que está aqui comigo. A primeira, aquela que caiu à beira do caminho. A todos os que ouvem a palavra. Ele está falando agora do primeiro caso, da semente que caiu à margem. A todos os que ouvem a palavra do reino, que é o Evangelho. Esse Evangelho que você está aprendendo comigo todo dia aqui, não é a lei de Moisés, nem a Torá, nem é o Evangelho! A todos os que ouvem a palavra do Rei e não a compreendem de cara, não dão aquele lugar de importância cognitiva. Eles só ouviram, mas eles não escutaram. Eles só tiveram a informação, mas eles não acolheram o poder seminal, o poder engravidante do sêmen, da semente, da palavra divina, do reino de Deus no chão interior do coração. Não! Eles tiveram apenas uma informação cognitiva que ficou à margem do discernimento. Eles podem repetir a história? Podem. Eles podem sair e contar para alguém o que eles ouviram? Podem. Agora, isso entrou neles? Não. Eles têm vontade de serem penetrados por isso? Também não. Eles querem gastar tempo refletindo sobre o agasalhamento essencial e necessário que isso demanda para que a proposição do Evangelho se manifeste como fruto de vida e de transformação em mim? Também não. Assim como milhares aqui, que querem a informação, mas não querem a formação. E querem até fazer a anatomia da semente, mas não querem ficar grávidos do sêmen divino, da semente divina. Porque não querem dar à luz a Cristo, não querem parir Cristo no Evangelho dentro dos seus próprios seres. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem por esses bloqueios de autodeterminação, vem o maligno, vem o diabo, vem os oportunismos existenciais e psicológicos e espirituais, os mais variados, chegam eles aí com o poder do maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. A semente estava certa, o lugar era o coração, mas o coração deles
não admitia presença nenhuma no cerne. Eles só aceitavam semeadura nas bordas, nas marginalidades da vida, como tem muita gente para quem não há nenhuma oferta do ventrículo superior esquerdo do coração para que a semente caia nesse lugar mais oxigenado do chão do coração da gente. São pessoas que querem tudo na periferia do ser. Aí vem o maligno e arranca. Eles têm a informação, mas jamais terão a formação do evangelho no ser deles. E a palavra é arrebatada. O que lhes foi semeado é tirado, é arrancado. Esses são aqueles em cujo coração, chão e alma e mente, a palavra do evangelho foi semeada e caiu à beira, à margem do caminho da alma deles, porque eles não têm disposição de trazer nada com esse nível de profundidade transformadora para o cerne da vida. Eles não têm nenhuma disposição de trazerem absolutamente nada disso, amigo Caio Araújo, muito obrigado. Para o cerne da vida, não tem. Não tem. E aí o evangelho não vinga. Aí vem Jesus e explica a segunda semente. Verso 20. O que foi semeado em solo rochoso, que a gente viu aqui, quem é esse? É o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. É aquele pouquinho de terra. É aquele torcedor de primeira hora. Sabe aquele torcedor que só se mobiliza e pega a bandeira quando é disputa de campeonato? Mas eles não seguem o time perdendo, sofrendo. Não. Eles só chegam para a celebração. Esse tipo de alma, que é assim em tudo mais. Se o filho passa bem na escola, ele... Se o filho não vai bem, ele despreza. Se a mulher está gostosa, bonitinha, saradinha, bem tratada, eles louvam. Se ela ganha um pouco de peso, eles desprezam, porque nada deles é real. Nada neles é profundo. Nada neles é para sempre. Tudo neles é completamente temporário. Eles são almas temporárias. E eu estou falando aqui com milhares de almas temporárias. De gente que tem uma alegria. Eu encontro pessoas a minha vida inteira. Eu estou vacinado disso por todos os lados. Que o cara chega, me ouve e diz, eu nunca mais vou te largar. Essa palavra eu vou seguir. E você não o escandaliza, você não o choca, você não o expulsa, você não o trata mal, você faz tudo certo, tudo bem, tudo bom para com ele. Mas um dia você olha aquele mesmo cara que dizia, eu vou ficar aqui para sempre, e ele já não está mais lá, conforme Jesus diz. Porque esse é aquele em quem a palavra caiu semelhantemente à semente que cai num solo duro, empedrado, rochoso. Tem uma camada de terra, como se fosse esse coração, uma camada de carne, mas por dentro é pedra pura. Esse é o que ouve a palavra e logo recebe, aleluia, glória a Deus, com alegria, eu quero ser batizado, eu vou ficar aqui, eu não deixo nunca mais. Ah, louvado seja o Senhor pela tua vida que me trouxe essa palavra. E olha bem, os anos passaram e quanto mais eu vejo esses indivíduos chegarem da torcida organizada com a bandeira confete e batendo tambor, eu infelizmente sei que o prazo de validade deles é curto. Que eles são temporários. Eu dou uns beijinhos para lá e para cá, faço um afago, mas eu sei que você vai embora, que você não vai ficar. Quantos aqui, para eu não falar de meio século de ministério, quantos aqui, só nos últimos 20 anos,
Já estiveram aqui aos milhões dizendo: eu não saio nunca mais daqui. Cadê ele? Cadê ela hoje? Só Deus sabe o que fizeram de suas vidas, porque era tudo superficial. O Evangelho nunca botou raiz para dentro, nunca atingiu os elementos do âmago do ser. Mas, como eles não têm raiz profunda em si mesmos, nada neles é profundo, tudo neles é de alegria, de superficialidade, de epiderme. Portanto, tudo neles é de pouca duração. Deixa eu dizer, portanto, tudo neles é de pouca duração. Como tem sido de pouca duração na tua vida. E eu espero em Deus que dessa vez não seja. Mas, infelizmente, a estatística diz que, no mínimo, é assim. Não tem raiz em si mesmos. Tem pavor de qualquer coisa que coloque o seu carnegão para dentro, o seu espigão para dentro, que faça o seu drill, a sua perfuração, atravessando todas as pedras e indo até a profundidade mais abissal do ser e da vida. A maioria não quer tanta profundidade assim em nada em suas vidas. Portanto, Jesus diz, quando chega a angústia, e a angústia chega sempre, quando chega a angústia, quando chega a perseguição, quando chega o antagonismo, quando chega aquele que se opõe, quando chega a necessidade de você bancar o seu compromisso, quando chega a hora de você perseverar contra tudo, contra todos, apesar de tudo, ir adiante e não retroagir, não é isso que acontece. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa do Evangelho, por causa de Cristo, por causa da palavra, por causa do ensino, por causa daquilo que o indivíduo manifestou como alegria primeira, ainda que superficial, ainda que não profunda. Quando a primeira expressão dessa alegria se manifesta e eles recebem cacete, perseguição, antagonismo, proibição, marginalização ou rejeição, eles vão embora e dizem, não vale a pena não. Não quero isso para mim. E eu vejo isso a minha vida toda, todo dia. Aí ele conta a terceira semente, explica o significado existencial e psicológico e espiritual dela. O que foi semeado entre os espinhos, que caiu no meio do espinheiro, é um tanto óbvio. Quem é? Aí Jesus diz, é o que ouve a palavra. Todo mundo aqui ouviu a palavra. Como todo mundo aqui está ouvindo a palavra. Como todo mundo aqui está ouvindo a palavra. E tem gente aqui que pensa que já ouviu essa palavra muitas vezes. Você já ouviu o texto, mas você nunca ouviu a palavra. Se você tivesse ouvido, você não teria nem dito, essa aí eu já sei. Sabe nada. Quem diz isso é quem não sabe nada, porque quem de fato sabe alguma coisa, sabe que toda vez que ouvir, vai aprender infinitamente mais sobre si mesmo. Aí vem Jesus e diz o que foi semeado entre os espinhos, que eu já disse o que são, todas essas gambiarras passadas, essas tentativas de fazer o Evangelho ser conciliado com tudo mais da nossa vida que a gente não admite mudança, nem limpeza, nem transformação. Sim, esse é o que ouve o Evangelho. Porém, os cuidados